Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos, eu resolvi trazer para vocês a história de uma arma curta que divide opiniões no mundo todo sobre a sua classificação, sendo categorizada em diferentes países tanto como submetralhadora ou então como pistola metralhadora. Ela já foi usada oficialmente pelas forças militares e policiais de quase 30 países e tem um conjunto de características bem interessantes, principalmente no que se refere à engenharia do seu funcionamento interno. Mais adiante, isso tudo vai ser mostrado junto com uma série de informações sobre as suas origens, modelos variantes e muito mais. O material de hoje vai falar sobre a arma Česká zbrojovka Samopal Vzor 61, mais conhecida em todo o planeta como CZ-VZ61 Scorpion ou popularmente Scorpion. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista os outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje vem do ano de 1959, quando o Ministério da Defesa da Tchecoslováquia buscava por um equipamento compacto e com mais poder de fogo que uma pistola, para que fosse usado como arma secundária da infantaria regular. Essa arma deveria ter fogo seletivo, ou seja, tinha que disparar em modo semi-automático e totalmente automático, porém precisava ser o mais compacta possível. Para isso, a fabricante de armas Česká zbrojovka, conhecida pela sigla CZ, foi acionada, e durante 2 anos a equipe do projetista Miroslav Hribaš trabalhou no projeto, inicialmente conhecido como Model 59. Logo de cara, ele tinha um conceito que trazia a junção de alta portabilidade com um considerável poder de fogo para enfrentamentos de curto alcance. Em 1961, o projeto foi concluído e surgia a Samopal Vzor 61, que em português seria algo como submetralhadora modelo 61. Então, apesar da especulação envolvendo a classificação ideal para essa arma, a própria fábrica a designou como uma submetralhadora e não como uma pistola metralhadora, embora a VZ61 tenha claramente características típicas das duas categorias, mas essa discussão sobre a diferença entre uma e outra fica para um outro vídeo. O exército gostou bastante do resultado e a adotou naquele mesmo ano, mas em vez de empregá-la nas suas fileiras regulares conforme previsto, acabou designando a arma aos tripulantes de carros de combate, aeronaves, às tropas secundárias e também às unidades especiais. A produção oficial da VZ61 só começou no ano de 1963 e durou até o ano de 1979. As características básicas do projeto de uma VZ61 são as seguintes. O seu sistema de ação é do tipo blowback direto, sem nenhum tipo de retardamento na abertura da culatra. A sua alavanca de manejo do ferrolho tem um design incomum, composto por 2 botões, um em cada lado do receptáculo, que são encaixados no transportador do ferrolho e operados por cima do receptáculo, já que eles não têm aderência suficiente para serem puxados só por um lado da arma. A sua janela de ejeção expulsa os estojos para cima, e é relativamente comum que eles caiam ainda quentes na cabeça do próprio operador ou, pior ainda, dentro da camisa dele. O seu ferrolho atua de forma fechada, mas quando o carregador é esvaziado, ele mantém o ferrolho aberto. Se a arma tiver sem carregador ou se no carregador ainda tiver a munição, o ferrolho vai permanecer fechado quando a arma for ciclada. A CZ fez uma instalação curiosa nessa arma, que foi a de um botão na face inferior do receptáculo que prende o ferrolho aberto quando ele é golpeado e o botão é pressionado em seguida. Basta o operador puxar a alavanca de manejo para trás e acionar o botão. Essa manobra pode ser bastante útil nas situações onde é preciso, por exemplo, acelerar o arrefecimento da câmara depois de muitos disparos seguidos. O seu ferrolho é descrito como telescópico, no mesmo estilo existente em submetralhadoras bastante conhecidas como a norte-americana Ingram Mach 10, a israelense Uzi e a austríaca Steyr MPI 69. Ferrolhos telescópicos são chamados assim porque envolvem a culatra e a parte inicial do cano na sua posição de repouso. Isso faz com que o receptáculo das armas tenha um tamanho tão compacto como o das pistolas, ou pelo menos bem perto disso, mantendo um alto poder de fogo combinado com bastante portabilidade. Aliás, falando no cano da arma, nas versões militares ele vem rosqueado para receber um supressor de ruídos ou um quebra-chamas. O cartucho usado é do calibre 32 ACP, que no sistema métrico equivale ao 7,65 por 17 mm. Na época, essa era a munição padrão usada por todas as forças de segurança da Tchecoslováquia nas suas armas de baixo calibre. Ele realmente não é muito poderoso, mas gera muito pouco recuo, e pelo fato da VZ61 ser uma arma que permite o apoio em 2 ou em 3 pontos separados, mesmo os disparos no modo automático são bastante controláveis, facilitando o acerto em pontos importantes dos alvos.
Para facilitar nessa estabilidade, é usado um mecanismo redutor de cadência, que faz com que a taxa de disparos da VZ-61 fique na casa dos 850 tiros por minuto. Caso esse sistema não fosse aplicado, a arma dispararia por volta de 1000 tiros por minuto, e aí sim tornaria suas rajadas imprecisas e com baixo aproveitamento. Mais adiante, quando eu mostrar em detalhes o funcionamento interno da VZ-61, vai ficar bem mais fácil de entender como esse sistema opera, mas por enquanto deixa eu continuar com mais algumas características. O sistema de detonação dos cartuchos se dá por um cão e um pino percussor flutuante, e não por meio de um pino percussor usinado diretamente na face do ferrolho. O carregador vinha de fábrica com capacidade para 10 ou 20 cartuchos, mas no mercado pós-venda também foram criados carregadores com capacidade para 30 cartuchos. A coronha da arma é escamoteável em direção à face superior do receptáculo, usando a massa de mira como ponto de travamento e dando visual bastante característico dessa arma. A alça de mira tem ajuste variável para disparos até 75 metros e até 150 metros de distância. Obviamente, essa submetralhadora não visa acertos totalmente precisos nessas distâncias, mas esse é o seu alcance operacional, e o atirador consegue ter uma melhor noção de como ele precisa compensar a inclinação da sua pontaria para atingir os seus alvos. A produção oficial da VZ-61 contou com aproximadamente 200 mil unidades fabricadas. Ao longo desses anos, alguns modelos variantes chegaram a ser desenvolvidos pela CZ, mas nunca foram distribuídos em larga escala. Esses modelos foram o VZ-64, VZ-65 e VZ-68, municiados respectivamente nos calibres 380 CP, 9x18mm Makarov e 9x19mm. Na primeira metade da década de 1990, houve um retorno na produção. Os modelos apresentados agora eram a VZ-61E, que vem com a sua empunhadura de gatilho feita em polímero em vez de madeira, a VZ-82, que vem municiada no 9x18mm Makarov, mas tem o cano 2mm mais curto que o padrão da VZ-61. Tem também a VZ-83, que vem no calibre 380 e tem o cano 2mm mais curto também. E por fim veio a CZ-91S, que era uma versão unicamente semiautomática de fábrica voltada ao mercado civil. Ela é municiada no calibre 9x19mm. Na antiga Iugoslávia, foi produzido pela fabricante Zastava um modelo sob licença, conhecido como M84 Scorpion, sendo comercializado de 1984 até 1992. Atualmente, quem produz a VZ-61 é a CSA, que é uma sigla para Czech Small Arms. Ela é uma fábrica de armas da República Tcheca e trouxe pequenas modernizações ao armamento no que diz respeito ao seu carregador, que pode vir em polímero, na melhoria da qualidade da pintura externa e na inclusão de um modelo calibre 22LR. Desde 1990, essa nova linhagem de submetralhadoras vinha de fábrica com os seus carregadores retos, mas também aceitam os carregadores curvados e de polímero sem nenhum problema. Muitos modelos tchecos da primeira geração, onde todos vinham com fogo seletivo, foram exportados para o mundo todo nas décadas seguintes. Só que antes de saírem da Tchecoslováquia, passavam por um processo que desabilitava mecanicamente por dentro o modo automático de disparo, ou seja, mesmo com a alavanca seletora indo até lá, os disparos desses modelos exportados são feitos somente em modo semiautomático. Um ponto importante que vale a pena ressaltar sobre a VZ-61 é que, por mais que ela tenha sido desenvolvida para ser um armamento para os militares e forças de segurança, essa submetralhadora acabou sendo associada a uma arma usada por criminosos, tanto em filmes e jogos eletrônicos como na vida real. O motivo para isso é que durante os vários conflitos na Europa, Ásia e Oriente Médio envolvendo grupos de rebeldes de vários países nos últimos 60 anos, muitos grupos terroristas viram na VZ-61 uma boa opção de arma que pode ser escondida com facilidade, que tem um poder de fogo interessante nos confrontos de curto alcance e que tem um recuo bastante controlável. Como em muitas ocasiões, esses criminosos precisavam se deslocar de forma discreta até os locais onde iam atuar, a portabilidade dessa arma sempre foi um atributo bastante apreciado por eles. Outra informação que muitas pessoas confundem é que, apesar de serem produzidas pela mesma fábrica, a VZ-61 Scorpion não serviu como base para a criação da submetralhadora Scorpion Evo 3, lançada no ano de 2009. Essas são armas com a sua aparência, posicionamento de teclas e funcionamento interno totalmente diferentes, ok? Fiquem tranquilos que a história da CZ Scorpion Evo 3 também está prevista nos planos do canal. Eu consegui ter acesso a uma VZ-61 do modelo que vinha com fogo seletivo, mas que passou pela retirada do modo automático de disparo. Eu dei alguns tiros com ela e pude constatar que realmente o recuo é muito baixo, e ela é uma arma bastante controlável e compacta. Olhem só.
Bom, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno dessa submetralhadora. Mas antes, eu quero apresentar alguns componentes importantes do seu mecanismo para facilitar o entendimento na hora que a arma começar a sua ciclagem. Acompanhe comigo. Aqui a gente tem um ferrolho telescópico envolvendo uma parte do cano, e junto com ele ficam as molas recuperadoras. Reparem que no corpo do ferrolho existe um furo usinado, não é? Guardem essa informação. Essas peças aqui são, respectivamente, o gancho e os pesos do mecanismo de redução de cadência. E agora vocês vão ver como tudo isso funciona quando a arma dispara. Quando o gatilho é apertado, o martelo ou cão se desconecta e a sua mola se expande, fazendo com que ele acerte o pino percussor e esse bata na espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Essa detonação gera uma força que empurra o ferrolho para trás, que simultaneamente recoloca o cão na sua posição de repouso enquanto extrai o estojo disparado. Ao longo do recuo do ferrolho, o estojo é ejetado, e no final do seu curso ele acerta o gancho redutor de cadência, que repassa o impacto para o peso vertical desse mecanismo, fazendo ele descer. Nesse meio tempo, o ferrolho permanece preso no gancho, enquanto a mola do peso do redutor encolhe e expande. Quando o peso sobe e acerta o gancho novamente, o ferrolho é liberado, que volta para frente pela ação das duas molas recuperadoras e pega um novo cartucho no carregador, o colocando na culatra e finalizando o ciclo da arma. Observando todo esse mecanismo em ação, fica mais do que evidente que foi preciso uma calibragem impecável das molas e das massas das peças envolvidas nessa arma, não é verdade? Na ficha técnica de hoje, eu vou mostrar os dados da versão padrão da VZ61, que sem dúvida foi a mais vendida ao longo de toda a sua história. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregada é de 1,3 kg, o comprimento total da arma é de 51,7 cm com a coronha estendida e 27 cm com a coronha rebatida. O comprimento total do cano é de 4,5 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 32 ACP. A capacidade do carregador é de 10 ou 20 cartuchos. A cadência de disparos é de 850 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 320 metros por segundo. O alcance operacional é de 150 metros. E o alcance máximo é de 450 metros, mas com a sua precisão totalmente comprometida, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!